A nuvem sobre o santuário. Eckkarthausen. A sexta carta. Deus se fez homem para divinizar o homem. O céu se unirá com a terra para transformar a terra em um céu. Mas, para que esta divinização e esta transformação da terra em céu possa realizar-se, a mudança, é necessária a conversão do nosso ser. Esta mudança, esta conversão, é chamada renascimento. Nascer quer dizer entrar em um mundo no qual domina a sensualidade, onde a sabedoria e o amor esmorecem nos laços da individualidade. Renascer quer dizer retornar a um mundo onde o espírito da sabedoria e do amor domina e onde o homem animal obedece. O renascimento é tríplice: primeiramente o renascimento da nossa razão, depois, o renascimento do nosso coração ou da nossa vontade e finalmente o renascimento de todo o nosso ser. A primeira e segunda espécies de renascimento são o renascimento espiritual. A terceira espécie é o renascimento corporal. Muitos homens piedosos que buscaram Deus, foram regenerados na inteligência e na vontade, mas poucos conheceram o renascimento corporal. Este último renascimento foi também concedido a poucos homens, e aqueles a quem era dado só o era com o fim de que pudessem operar como agentes de Deus, de acordo com os mais elevados desígnios, e aproximar de novo a humanidade da sua felicidade. Agora é necessário mostrar-vos, queridos irmãos, a verdadeira ordem do renascimento. Deus, que é todo força, sabedoria e amor, opera tudo segundo a ordem e a harmonia. Aquele que não recebe a vida espiritual, queridos irmãos, aquele que não nasce de novo no Senhor, não pode entrar no céu. O homem é engendrado por seus pais no pecado original, quer dizer, entra na vida natural e não na espiritual. A vida espiritual consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Neste duplo amor consiste o princípio da nova vida. O homem é engendrado no mal, no amor de si mesmo e no amor do mundo. O amor de si mesmo, o interesse próprio, o prazer próprio, eis os atributos substanciais do mal. O bem está no amor de Deus e do próximo. Não conhecer nenhum amor, senão o amor de todos os homens, não conhecer nenhum interesse, senão o interesse de todos os homens, não conhecer nenhum prazer, nenhum bem-estar, senão o bem-estar de todos. É assim que se distingue o espírito dos filhos de Deus, do espírito dos filhos do mundo. Trocar o espírito do mundo pelo espírito dos filhos de Deus, é ser regenerado, e isto quer dizer despir o velho homem e revestir-se do novo. Mas pessoa alguma pode renascer, se não sabe e não aplica os seguintes princípios, e a verdade deve ser o objetivo da fé, o bem deve tornar-se o objetivo da nossa faculdade de fazer ou de não fazer uma coisa. Assim, aquele que quer renascer, deve primeiro conhecer o que convém ao renascimento. Deve poder conceber, meditar e refletir sobre tudo isto. Deve também agir de acordo com o que ele sabe, e a consequência disso será uma nova vida. Mas, como primeiro é necessário saber e ser instruído em tudo que diz respeito ao renascimento, um professor ou um instrutor é necessário, e conhecendo-se algum, a fé nele é também necessária, porque de que serviria o professor, se o discípulo não tem confiança nele? Daí, o ponto de partida para renascer, é a fé na revelação. Deve começar a crer que o Senhor, o Filho, é a sabedoria de Deus, que é de toda a eternidade de Deus, e que veio ao mundo para tornar feliz a espécie humana. Deve crer que o Senhor tem todo o poder no céu e sobre a terra, e que toda fé e amor, todo bem e toda verdade vêm somente dele, que o Senhor é o mediador, o Salvador, o governador dos homens. Quando esta fé a mais elevada cria raízes em nós, pensamos frequentemente no Senhor, e esses pensamentos dirigidos para Ele, desenvolvem pela sua graça que reage em nós, os 7 poderes espirituais prisioneiros. O caminho para esta realização é o seguinte: o caminho da felicidade é queres tu, homem e irmão, adquirir a mais alta felicidade que te seja possível? Procura a verdade, a sabedoria e o amor. Mas tu não encontrarás a verdade, a sabedoria e o amor senão em uma unidade, que é o Senhor Jesus Cristo, o ungido da luz. Procura Jesus Cristo com todas as tuas forças, procura-o com toda a plenitude do teu coração.
O começo da tua ascensão é o conhecimento da tua nulidade. Deste conhecimento resulta a necessidade de um poder mais alto. Esta necessidade é o germen da fé. A fé dá a confiança, mas a fé tem também as suas etapas. Em primeiro lugar vem a fé histórica, em seguida a fé moral, depois a fé divina, e por fim a fé viva. A progressão é a seguinte: começa a fé histórica quando aprendemos a conhecer, pela história e a revelação, que existiu um homem que se chamava Jesus de Nazaré, que este homem era um homem inteiramente singular, que amava extraordinariamente os homens, acumulava-os de grandes benefícios, e levava uma vida extremamente virtuosa, enfim, que era um dos homens mais morais e dos melhores, e que merece toda a nossa atenção e todo o nosso amor. Por esta fé simplesmente histórica da existência de Jesus Cristo, chegamos à fé moral cujo desenvolvimento faz com que nós adquiramos, vejamos e encontremos realmente o prazer em tudo que ensinava este homem, achamos que a sua doutrina simples era cheia de sabedoria, e a sua escola repleta de amor, que ele tinha intenções retas para a humanidade, e que sofreu voluntariamente a transição pela verdade. É assim que a fé em sua pessoa sucede à fé em suas palavras, e por esta se desenvolve a fé na sua divindade. Este mesmo Jesus Cristo que nos é tão caro em sua pessoa, que se nos torna tão venerável por sua vida e por sua doutrina, este mesmo Jesus Cristo nos diz agora que ele é o Filho de Deus. Ele afirma o que diz por milagres, cura os doentes, ressuscita os mortos, ressuscita ele próprio da transição e permanece com os seus discípulos para instruí-los nos mistérios mais elevados da natureza e da religião, 40 dias após a sua ressurreição. Aqui, a fé natural e razoável em Jesus Cristo, torna-se fé divina. Começamos a crer que ele era Deus feito homem. Desta fé resulta que temos por verdadeiro o que ainda não compreendemos e que ele nos ordena a crer. Por esta fé na divindade de Jesus, por este completo abandono a ele e a fiel observância das suas leis, manifesta-se enfim a fé viva, pela qual verificamos por experiência interior tudo o que havíamos crido até o presente, somente por uma confiança infantil, e esta fé viva e vívida é a mais alta de todas. Quando o nosso coração, pela fé viva, recebeu nele Jesus Cristo, então esta luz do mundo nasce nele como em um pobre estábulo. Tudo em nós é impuro, rodeado pelas teias de aranha da vaidade, coberto com o lodo da sensualidade. A nossa vontade é o boi que está sob o jugo das paixões. A nossa razão é o asno preso à teimosia de suas opiniões, aos seus preconceitos e às suas tolices. Nesta miserável choupana em ruínas, no lugar da habitação das paixões animais, Jesus Cristo nasceu em nós pela fé. A simplicidade da nossa alma é o estado dos pastores que lhe levam as primeiras oferendas, até que finalmente as três principais forças da nossa dignidade real, a nossa razão, a nossa vontade e a nossa atividade se prosternem diante dele e lhe ofereçam os dons da verdade, da sabedoria e do amor. Pouco a pouco o estábulo do nosso coração transforma-se em um templo exterior no qual Jesus Cristo ensina. Mas este templo está repleto de escribas e fariseus. Os vendilhões ambulantes de pombos e os cambistas ainda se encontram nele e devem ser expulsos a fim de que o templo se torne uma casa de oração. Pouco a pouco, Jesus Cristo elege, para anunciá-lo, todas as boas forças do nosso ser, ele cura a nossa cegueira, purifica a nossa lepra, ressuscita o que em nós estava morto. Em nós sempre, ele é crucificado, passa pela transição e ressuscita como vencedor glorioso. Desde então, a sua personalidade vive em nós e instrui-nos nos mais sublimes mistérios, até que finalmente ele nos chama para a regeneração integral, subindo ao céu para nos enviar o Espírito da Verdade. Mas antes do Espírito operar plenamente em nós, sofremos as seguintes transformações, e primeiramente, os 7 poderes do nosso entendimento são desobstruídos, e depois os 7 poderes do nosso coração ou da nossa vontade também o são. E esta exaltação se efetua como segue: o entendimento humano se divide em 7 poderes. O primeiro poder é o de olhar os objetos fora de nós, intuitos. Pelo segundo poder, apercebemos os objetos considerados, aperceptio. Pelo terceiro poder, o que foi apercebido é refletido, reflexio. O quarto poder é o de considerar os objetos apercebidos em sua diversidade, fantasia, imaginatio. O quinto poder é o de se decidir sobre qualquer coisa, judicium.
O sexto poder coordena as coisas de acordo com suas relações, ratia. O sétimo poder, por fim, realiza a compreensão sintética das coisas coordenadas, intellectus. Este último contém, por assim dizer, a soma de todos os outros. A vontade do homem se divide igualmente em 7 poderes, que, tomados em conjunto, formam a vontade do homem, ou são, por assim dizer, como as suas partes substanciais. O primeiro é a capacidade de desejar as coisas fora de si, desiderium. O segundo é a capacidade de poder apropriar-se das coisas desejadas, appetitus. O terceiro é o poder de lhes dar uma forma, de torná-las reais, ou de satisfazer a concupiscência, desejo intenso de bens ou gozos materiais, concupiscentia. O quarto é o poder de receber em si as inclinações sem decidir-se por nenhuma, ou o estado de paixão, passio. O quinto é o poder de se resolver em prol ou contra uma coisa, a liberdade, libertas. O sexto é o poder de escolha, ou da resolução realmente tomada, electio. O sétimo é o poder de dar uma existência ao objeto escolhido, voluntas. Este sétimo poder contém ainda todos os outros dos quais é a soma. Agora, os 7 poderes do entendimento, como também os 7 poderes do nosso coração ou da vontade, podem ser enobrecidos e exaltados de uma maneira particular, quando tomamos Jesus Cristo, como sendo a sabedoria de Deus, por princípio da nossa razão, e a sua vida, toda amor, por impulso da nossa vontade. O nosso entendimento está formado de acordo com o de Jesus Cristo. 1 grau quando o temos em vista em todas as coisas, quando ele forma o único critério de as nossas ações, intuitos. 2 graus quando apercebemos por toda parte as suas ações, os seus sentimentos e o seu espírito, aperceptio. 3 graus quando em todos os nossos pensamentos, refletimos sobre os seus preceitos, quando pensamos em todas as coisas, como ele teria pensado, reflexio. 4 graus quando fazemos de modo com que os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua sabedoria sejam o objetivo único da nossa força de imaginação, fantasia. 5 graus quando rejeitamos cada pensamento que não está de acordo com o seu, e quando escolhemos cada pensamento que podia ser o seu, judicium. 6 graus quando finalmente coordenamos todo o edifício de ideias do nosso espírito de acordo com as suas ideias e o seu espírito, ratio. É assim que 7 graus nascerá em nós uma nova luz, mais alta, ultrapassando de muito, a razão dos sentidos, intellectus. O nosso coração se reforma do mesmo modo, quando em tudo, de 1 grau não tendemos senão para ele, e desiderare. 2 graus não queremos senão a ele, e apetere. 3 graus não desejamos senão a ele, e concupiscere. 4 graus não amamos senão a ele, e amare. 5 graus não escolhemos senão tudo aquilo que ele é, e fugimos de tudo que ele não é, e ele gere. 6 graus não vivemos senão em harmonia com ele, com os seus mandamentos, as suas instituições e suas ordens, e subordinare. Pelo que, finalmente, 7 graus nasce uma união completa da nossa vontade com a sua, pela qual nós não somos ele com ele senão um sentido e um coração, de maneira que o novo homem, se manifesta a pouco em nós, a divina sabedoria e o amor divino se unem para engendrar o novo homem espiritual, no coração do qual a fé passa a visão real, de modo que em comparação a esta fé viva, os tesouros das 2 Índias não são mais de que poeira. Esta posse atual de Deus ou Jesus Cristo em nós, é o centro para o qual convergem todos os mistérios, como os raios de um círculo. O reino de Deus é um reino de verdade, de moralidade e de felicidade. Ele opera do mais interno ao mais externo dos próprios indivíduos e deve espalhar-se progressivamente, pelo Espírito de Jesus Cristo, sobre todas as nações, para instaurar por toda parte uma ordem na qual se beneficiarão igualmente o indivíduo e a espécie, e graças à qual a natureza humana poderá alcançar a sua mais alta perfeição e onde a humanidade sofredora poderá achar o remédio para todos seus males. Assim, só o amor e o Espírito de Deus vivificarão um dia o gênero humano, despertando e diligenciando as forças da nossa natureza, orientando-as de acordo com os desígnios da sabedoria e fazendo, entre elas, reinar a harmonia. Paz, fidelidade, concórdia doméstica,
amor dos superiores para com seus inferiores, solicitude dos empregados, para com seus chefes, amor recíproco das nações serão os primeiros frutos deste espírito. A inspiração do bem sem quimeras, a exaltação da nossa alma sem uma tensão excessiva, a calorosa solicitude do coração sem impaciência turbulenta, aproximarão, reconciliarão e unirão os povos humanos, tanto tempo separados e divididos, tanto tempo levantados uns contra os outros pelos erros e os preconceitos. Então, no grande templo da natureza, grandes e pequenos, pobres e ricos, entoarão louvores ao Pai do amor. Apêndice: o céu sobre a terra ou Jesus Cristo no coração do homem. O mundo só será feliz quando possuir nele Jesus Cristo. Então a felicidade reinará sobre a terra, a paz e a prosperidade serão as partilhas de todos. Quem é Jesus Cristo? Ele é o amor, a sabedoria, o poder. Ele é a origem das inclinações puras, conduzem à iluminação interior. Onde ele está reside a dignidade do homem, a beatitude do coração purificado. Ele só carrega o peso que nos tem submergidos profundamente na miséria. Onde o seu espírito reina no coração, desaparecem os desgostos e os sofrimentos. Todos os dias passados com ele são dias de primavera, todas as horas, horas de delícias. Os príncipes que reinam por ele não têm iguais, o amor só é o seu reino. Tentemos um esquema da bênção que cairá sobre nós, quando a humanidade inteira, unida pelo amor, residirá em seu templo. Os príncipes serão os pais dos seus povos, os sacerdotes serão os médicos, e a ele só, o grande Salvador dos homens, nós seremos devedores desta felicidade. Todos aqueles que se evitavam ou se odiavam, o judeu e o gentio, o rico e o miserável, todos aqueles que estão presentemente em discórdia, viverão em harmonia mútua. Remédios estão preparados para os convalescentes, um fraternal afeto paira sobre o pobre. O faminto é saciado, o infeliz encontra apoio, o estrangeiro recebe hospitalidade. A viúva não chora mais, o órfão não mais se desola, cada um tem o que necessita, porque o Senhor tem cuidado de todos. O Espírito e a verdade residem no templo, o serviço do altar é celebrado tanto pelo coração como pela boca, e o selo sagrado da divindade garante a dignidade do sacerdote. A sabedoria é o ornamento supremo dos diademas terrestres, o amor reina no santuário e faz do mundo um paraíso. Não se imula nenhum de nossos irmãos sobre sangrentos patíbulos, somos ramos de um mesmo tronco e cada um é necessário aos outros. Os cirurgiões que hoje cortam arbitrariamente os membros, empregarão toda a sua sabedoria para conservar os corpos como o seu próprio. Ah! Que vejo! Que alegria que jamais o meu coração havia sentido, cristão e judeu, maometano e pagão, budistas e demais seguidores das outras religiões caminham juntos dando-se as mãos. O lobo e o cordeiro estão juntos no campo, a criança brinca com a víbora, as naturezas inimigas estão reconciliadas pelo amor. E tu, peregrino que buscas uma nova etapa, terás que dar ainda mais alguns passos sobre a via e, então poderás, obter a completa transformação. Já se inicia, pouco a pouco, a queda do véu do santuário interior. Olha como o morcego e a coruja fogem ao nascer do sol, como o erro, a noite e os preconceitos retornam à região das sombras. A nova terra começa, o novo século está próximo, o Espírito de Jesus Cristo diz, que seja, e, já é realmente. Ele está lá, parece que se poderia vê-lo. Mas não, deve permanecer invisível até que caia o véu. Somente, então, nenhuma revolução ameaçará mais a terra, e ele, a felicidade das nações, o Senhor, está próximo. Embora o espírito das trevas induza ainda miríades de homens à luta encarniçada e enraivecida, terás que fugir, entretanto, porque a vitória está prometida ao amor. Deus serve-se de armas estranhas quando seu povo esquece completamente o pecado, origem dos males, torna-se a punição do próprio pecado. No entanto, se uma só lágrima cai dos olhos do pecador, a cena de dor muda, porque o seu Pai está perto. Só um governa tudo, só um conduz tudo de acordo com os desígnios da sua sabedoria. Muitos dos que combatem por ele, o ignoram com frequência.
Muitos não conheceram senão o que cai sob as suas vistas e os seus sentidos. Quando o véu se levante, que assombro para o mundo! Então, filósofos orgulhosos, vos afastareis confundidos de aquele em quem os sábios esperam. Ele que é a vossa luz e a vossa beatitude. A razão que vós divinizais não é senão uma simples luz dos sentidos, aquele que sobe pela torre de Baby e não pode alcançar a verdade. A vossa obra será aniquilada por aquele que dispersa a areia ao vento, e todo erro deverá eclipsar-se diante da majestade da fé.